Eu não tô bem e esse livro foi o motivo do meu colapso. Se eu coringuei, vocês também vão coringar, porque eu me recuso a passar por isso sozinha. Hoje eu vou falar sobre o livro Um Estranho numa Terra Estranha, escrito por Robert Heinlein. Eu acho que é assim que se pronuncia. O livro conta a história de Valentine Michael Smith, que é um ser humano criado por marcianos. Já na vida adulta, ele é trazido para a Terra, onde tem contato com seus iguais pela primeira vez. Assim que chega à Terra, o Mike, como passa a ser chamado, fica isolado num quarto de hospital. O acesso a ele é restrito, o que chama a atenção do jornalista investigativo Ben Caxton, que tem um romance com a enfermeira Jill Boardman. Por ser quem é, o Homem de Marte se torna objeto de interesse entre as autoridades. Tanto o Ben quanto a Jill entendem o risco que isso traz para o Mike e resolvem protegê-lo. A Jill, que trabalha no hospital em que o Mike está sendo mantido, faz amizade com ele através de um ritual que eu vou explicar daqui a pouco. E depois de um tempo acontece a fuga. E na boa, cara, a cena da fuga é épica. Por quê? A Jill disfarça o Mike como uma enfermeira e os dois fogem juntos usando um táxi que vai direto para a casa do Ben. Lá eles são facilmente encontrados pelas autoridades, mas é aí que a coisa fica interessante, porque o Mike percebe que tanto ele quanto a Jill estão correndo perigo e faz as autoridades sumirem. Tipo, o cara literalmente estende o braço e os caras somem. E aí, vendo que eles não estavam seguros naquele local, Jill leva Mike para a casa de um ricaço. Esse tal ricaço se chama Jubal Herschel, que no livro representa um papel emblemático. Ele acolhe Mike tal como um filho e o ajuda a entender, ou como Mike diria, crocar, guardem essa palavra, o que é ser um ser humano. Certo dia, Mike assiste a um culto na televisão, se escuta meio show da fé das ideias, e fica fascinado pelas religiões do mundo. Eventualmente, Mike, Jubal e Jill visitam os Fosteritas, que é o grupo religioso que o Mike viu na TV. O Supremo Bispo Digby tenta converter o Mike, o que não dá certo porque houve um desentendimento entre os dois e o Mike faz o Digby desaparecer daquele jeito lá, estende o braço e o cara some. E aí, depois de crocar o que aconteceu, Mike resolve sair pelo país incógnito juntamente com Jill. E nessas viagens a dupla conhece uma artista circense chamada Patty que tenta converter os dois para o fosterismo. Mike então revela para Patty que ele é o Homem de Marte e ela decide que ele é tão ou até mais poderoso do que o próprio Foster, que é o fundador da religião. Depois de sentir que finalmente groca a humanidade, Mike decide fundar a própria igreja chamada Igreja de Todos os Mundos. A igreja aumenta em importância e em número de fiéis que vivem em comunidade, raramente usam roupas e praticam o amor livre. Eu ando descalço, não preciso de grana e uso colar. Minha roupa é estranha, eu não vou trabalhar. Eu sou hippie, não vou trabalhar. Claro que esses costumes não vão agradar a todo mundo e, eventualmente, um grupo de extremistas religiosos tacam fogo no templo do Mike. Quando o templo é incendiado, Jubal corre para visitar o Mike, Jill e os fiéis mais próximos. Mike se questiona se os esforços dele em salvar a humanidade estão surtindo algum tipo de efeito e o Jubal encoraja a se manter firme aos seus princípios. Lá fora, porém, tem uma multidão de pessoas hostis que se juntam para confrontar o Mike. O Mike vai ao encontro deles. Mike é morto pela multidão e ele sobe para os céus, onde se transforma num arcanjo, tal qual outros profetas autoproclamados, como o Foster, por exemplo. E já na Terra, os fiéis do Mike dão continuidade ao seu legado. A trama cutuca vários aspectos que moldam a moral ocidental, especialmente o sexo e a religião. Isso porque o Mike groca o amor e o sexo não como uma forma de dar continuidade à espécie, mas como uma forma de aproximação entre os seres humanos, uma forma essencial de aproximação e entendimento entre os seres humanos, o que também não deixa muito espaço para a monogamia. E já no campo da religião, Mike entende que todo e qualquer ser
que consegue grocar o mundo à sua volta é Deus, o que acaba completamente com aquela ideia de um ser superior que cria todas as coisas. Inclusive, essa coisa de Mike entender que qualquer pessoa pode ser Deus se transforma numa saudação que é usada tanto por Mike quanto pelos fiéis da igreja dele. Por outro lado, a obra envelheceu igual leite no sol por 2 motivos. O primeiro deles é a forma como os homens tratam as mulheres ao longo da história. Machista! E também a forma como as mulheres se colocam por livre e espontânea vontade dentro da narrativa. Vamos combinar que é uma forma que não dá muito para defender. E o segundo motivo pelo qual a obra não envelheceu nem um pouquinho bem foi esse debate acerca do amor livre, por um motivo muito simples. É só você ficar meia hora no Twitter e você já vai encontrar um monte de gente espalhando a palavra da não monogamia. Com certeza, esse é um tema que chocou muita gente quando o livro foi publicado lá no começo da década de 60, tanto que ele foi considerado uma peça essencial da contracultura da época. Mas hoje em dia, monogamia, não monogamia é um assunto que já tá saturado, sabe? Ou talvez eu seja monogâmica demais, vai saber. Não faço a menor ideia. Enfim, dentre os costumes de Mike, vale a pena destacar 3 deles. O primeiro deles é a capacidade de controlar o próprio metabolismo. Isso, na verdade, não é algo exclusivo dessa história. Existem outras histórias de ficção científica em que os ETs conseguem fazer a mesma coisa, de controlar o metabolismo, mas não deixa de ser interessante, ainda mais considerando que nós, réis mortais, não temos essa capacidade. O segundo costume é o ritual de compartilhar água, que inclusive foi a forma como Jill conseguiu ficar próxima do Mike, foi compartilhando água. Para nós, esse é um gesto um tanto quanto banal, mas para os marcianos, esse é um gesto que simboliza um laço inquebrável e incondicional de confiança e proteção. E o terceiro costume, na minha opinião, é o mais importante, é o grocar. Durante o livro todo, Mike e, posteriormente, todos os que convivem com ele fazem ampla utilização do termo grocar. Esse é um termo marciano que não tem tradução. Eu diria que a palavra mais próxima seria algo como assimilar, mas tradução mesmo não existe, porque o verdadeiro significado do termo grocar depende do contexto em que ele está sendo utilizado. Nas próprias palavras do livro, abre aspas, grocar quer dizer beber, quer dizer temer, quer dizer amar, quer dizer odiar, ódio de verdade, pois, de acordo com o mapa marciano, você não pode odiar alguma coisa a não ser que você a groque, a compreenda tão completamente que você se funde a ela e ela a você. Só então você pode odiá-la. Fecha aspas. Esse é um livro denso, meu pai amado. Que obra densa. Foram 600 páginas, mas em alguns momentos pareciam que era muito mais. Eu diria que esse livro é uma montanha-russa, por 2 motivos. O primeiro deles é por conta de uma certa inconstância. Porque o que acontece? Tem muita coisa acontecendo nessa obra, todas elas ao mesmo tempo, e em alguns momentos a obra simplesmente entrega puro suco do entretenimento, e em outros momentos você não aguenta mais ler. E o segundo motivo é a qualidade. Do começo até a metade do livro, a qualidade está lá subindo. Chega na metade, estabiliza, e aí passou da metade, está indo pro final? Pá, queda livre. A qualidade cai em queda livre. Eu comecei a ler esse livro não só por conta da ficção científica que eu adoro, mas também por conta da proposta de nos fazer questionamentos quanto à moral ocidental. Nesse ponto, eu não fiz questionamento nenhum. Eu só me senti uma velha crente. Sabe aquelas velhas crentes que acham que o mundo tá perdido? Tal qual o Baby do Brasil no carnaval? Pois bem, eu me senti exatamente desse jeito. Eu juro que poucas vezes na minha vida eu me senti tão desconfortável ao ler um livro. E vale a pena também fazer uma menção honrosa aqui para a construção do personagem do Mike. Porque no começo do livro ele tá todo inocente, todo, sabe, pedindo desculpas por absolutamente tudo. Até cara de bebê ele tem, tipo, ele literalmente tem cara de bebê. E aí, a partir do momento que ele vai sair pra explorar o mundo, do mais absoluto nada, ele fica com uma cara máscula, fica todo confiante, dizendo, tu és Deus, compartilhe água.
Ah, pra cima de mim? Pra cima de mim? Não, aqui não. Ora, tenha santa paciência. Assim, no geral, eu preciso admitir que não foi uma leitura de todo ruim. Eu gostei das várias referências que o autor faz a várias coisas ao longo da história. O livro é uma verdadeira colcha de retalhos, sabe? Tem muita bagagem cultural e eu adorei isso. Eu gostei também da forma como o Jubal é retratado, porque, assim, ele é descrito como, assim, daqueles velho, bem velho, daquele tipo que se levantar a mão, Deus já leva, sabe? Mas, por outro lado, ele é uma das pessoas mais mente abertas do livro. Tirando o Mike, ele é o ser humano mais mente aberto. Eu gostei bastante disso, mas, assim, no panorama geral, eu esperava mais. Então é isso, dá like, se inscreve e até a próxima. Tchau!